Olá pessoal, o meu nome é Caio de Brito, eu sou orientando do professor Assir, vim trazer aqui para vocês um pouco sobre o meu trabalho, né, a minha dissertação de mestrado, cujo título é Análise em túnel de vento do comportamento aerodinâmico de um edifício alto com uma abertura de grandes dimensões no topo, beleza? Então, quando eu falo em grandes dimensões no topo, né, como está escrito aqui, eu me refiro a prédios como esse daqui, que é o Shanghai World Financial Center na China, certo? E assim como esse prédio aqui, alguns prédios no mundo estão vindo com essa tendência, né, de proposição de grandes aberturas aqui no topo, como um artifício para amenizar o estrago, digamos assim, que o vento causa nessas estruturas extremamente altas, certo? Então, aqui no programa de pós-graduação da Engenharia Civil, né, o PPGEC, nós temos toda uma linha de pesquisa, né, principalmente aqui com o professor Assir, que trata de efeitos aerodinâmicos, né, em edifícios de grandes alturas, né? Então aqui, por exemplo, eu trago para vocês a minha pesquisa que fala exatamente sobre isso. Vamos lá, pessoal. Então vamos introduzir aqui de forma bastante tranquila, tá? A ideia aqui é falar da minha pesquisa, mas é também mostrar um pouquinho para vocês sobre esse mundo aqui dos edifícios altos e como que o vento interage com essas estruturas. Dependendo do semestre que vocês se encontrarem aí, vocês já podem ter visto alguma coisa sobre isso, né? Principalmente se vocês fizeram as disciplinas aí, tem disciplina eletiva de vibrações, né? Pelo menos na minha época era com o professor Marcelo Rocha, eu acho que ainda é. Tem a disciplina eletiva também de estruturas de edifício, se eu não me engano, esse é o nome da disciplina. Na minha época, isso aqui era dado pelo professor Ronald, eu não sei se ele continua, mas basicamente nessas duas disciplinas aqui vocês veem um pouco sobre como lidar com edifícios altos, certo? E quando eu falo altos, são altos mesmo, beleza? Quando a gente lida com edifícios altos, pessoal, né? Então, por que estudar abertura em edifícios altos? Quando a gente lida com edifícios altos, pessoal, a gente vai ter que considerar aqui uma particularidade na velocidade do vento, certo? Qual que é essa particularidade? Esse gráfico aqui ele traz um registro de vento, certo? Então nesse eixo horizontal tem-se um tempo aqui de 1 hora e aqui no eixo vertical a velocidade do vento que está sendo registrada instante a instante. Então, lógico, né? Quando a gente mede a velocidade do vento em um ponto, isso não é constante, né? O vento ele não tem velocidade constante agindo num ponto, ele vai variando, vai oscilando e claro, né, que eu consigo tirar uma média dessa variação toda, certo? Então essa linha vermelha que eu acabei de colocar aqui seria a média da velocidade registrada nesse período de 1 hora em determinado local, né? Por exemplo, eu posso colocar, fazer uma medição dessas num ponto de um edifício, por exemplo, para ver qual que é a velocidade naquele ponto. Beleza. Então aqui nós temos as oscilações em torno da média. Quando a gente aplica a NBR 6123, do capítulo 1 ao capítulo 8, do capítulo 1 ao capítulo 8, vocês vão estar tratando com a velocidade média do vento. A velocidade média do vento. Então, tudo isso que vocês aprendem na disciplina aqui do professor Assir, né, sobre os coeficientes de pressão, como lidar com o coeficiente de arrasto, os coeficientes S1, S2, S3, velocidade básica, velocidade característica, tudo isso que vocês veem aqui, vocês veem sob uma perspectiva de velocidades médias, certo? Porém, a velocidade do vento, como a gente viu aqui, ela não é constante, né? A gente considera, claro que a gente considera nesses primeiros capítulos da norma aqui como se só existisse essa velocidade média, porque as estruturas que a gente lida nesses capítulos aqui, é perfeitamente razoável dizer que a velocidade é constante nesse valor médio. Só que essas flutuações aqui, né, que são chamadas de rajadas, elas podem causar, né, excitações importantes em edifícios de elevada flexibilidade, certo? Então a velocidade do vento, na verdade, ela é composta por uma parcela média, né, constante, e uma parcela flutuante que depende do tempo t. Beleza? A velocidade do vento, então, é uma parcela média, que é isso daqui, mais
essas oscilações aqui em torno desse valor médio, beleza? Isso é a velocidade do vento, então, em relação a um tempo t. Certo, essa velocidade média aqui é o que a gente usa então naqueles capítulos que a gente viu aqui, né, do 1 ao 8, vocês usam essa velocidade aqui. A velocidade flutuante, que é assim chamada, né, em relação a essas flutuações aqui, isso aqui vai ter muita importância em edifícios de alta flexibilidade. Alta flexibilidade, certo? Então, por exemplo, quando eu estou lidando com edifícios muito esbeltos, como é o caso ali do edifício que eu mostrei na primeira página, esses efeitos da velocidade flutuante são muito importantes. O que acontece? Essa estrutura aqui, ela pode ser facilmente excitada pelo vento devido a essas rajadas. Então, aqui sim se torna muito importante a gente usar essa parcela aqui de velocidade flutuante. Na NBR 6123, vocês vão encontrar lá no capítulo 9, né? Isso aqui é logo no início do capítulo 9, que vai reforçar um pouco isso tudo que eu trouxe para vocês. Olha só, vamos colocar aqui algumas informações importantes. No vento natural, o módulo e a orientação da velocidade instantânea do ar apresentam flutuações em torno da velocidade média, né? Então, flutuações, como a gente viu ali, que são chamadas de rajadas. Admite-se que a velocidade média mantém-se constante durante um intervalo de 10 minutos ou mais, produzindo nas edificações efeitos puramente estáticos. Então, quando a gente está lidando lá com aquelas tabelas da norma para definir as pressões que atuam em cada parede do edifício, a gente está trazendo o vento como uma carga estática, né? Como se fosse ali um peso próprio, né? Um peso realmente de fato constante, que causaria um efeito estático, né, uma carga estática, designados a seguir como resposta média. Então, no capítulo 9 aqui, ele chama esses efeitos estáticos de resposta média. Já as flutuações da velocidade, né, que a gente viu ali que existem essas flutuações, podem induzir em estruturas muito flexíveis, especialmente em edificações altas e esbeltas, oscilações importantes na direção da velocidade média, aqui designadas como resposta flutuante. Essas oscilações, pessoal, são de fato vibrações, né? Como pega uma régua, por exemplo, que é muito flexível, né? Balanço ela aqui, ela tem oscilações. O edifício vai ser excitado pelo vento de forma análoga, beleza? Então, o que fica claro aqui, né? No capítulo 9, esses efeitos dinâmicos aqui são trabalhados, certo? Os efeitos dinâmicos que a gente se refere aqui como provenientes das flutuações. Beleza, então vamos ver aqui quais são os efeitos dinâmicos mais importantes que existem e daí, com isso, a gente vai motivar aqui esse estudo de colocar aberturas em edifícios altos. Bom, antes da gente falar sobre o desprendimento de vórtices, que é um efeito dinâmico bem importante, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de frequência natural. Basicamente, isso aqui é um parâmetro de cada estrutura que vai depender da rigidez da estrutura e da massa da estrutura, certo? Quanto menos rígida for uma estrutura, menor vai ser a frequência natural, certo? Então, basicamente, aqui nós temos uma medida que vai servir de balizador para a gente saber quando que a gente precisa aplicar aqui os conceitos de efeitos dinâmicos. Na NBR 6123, diz lá que a gente precisa recorrer aqui aos efeitos dinâmicos quando a estrutura tiver uma frequência menor que 1 Hz, certo? A maioria das estruturas que a gente trabalha no dia a dia, né, principalmente em Porto Alegre, no Brasil, são estruturas com frequência natural maior do que 1 Hz, né? Por exemplo, uma casa, um edifício baixo, um prédio baixo, vão ter frequências naturais muito maiores do que 1 Hz, porque são estruturas que dificilmente vão ser excitadas pela ação do vento, né? Ali a gente só vai considerar o efeito estático de fato, né? O carregamento do vento como uma carga estática. Agora, quando a estrutura tiver bastante flexibilidade, né? Então, aí quando a gente tem edifícios altos, torres altas, pontes com vãos muito longos, também a gente tem, então, importantes efeitos aqui de frequência associados a baixa frequência natural, certo? E o mais importante aqui dos efeitos, pelo menos
para o tema do meu trabalho, é o efeito chamado desprendimento de vórtices, certo? Esse efeito aqui, ele ocorre justamente, né, eu tenho um texto aqui explicando, vamos ler o texto e destacando aqui as partes mais importantes, tá? Um corpo submetido a turbilhões associados a um determinado número de Reynolds poderá experimentar desprendimento desses turbilhões de maneira alternada. Então, desprendimento de maneira alternada em ambos lados do corpo, paralelos ao escoamento. Beleza. Se esse desprendimento ocorre de maneira alternada e ordenada, esses turbilhões são chamados vórtices de von Karman. Esses vórtices permitem o surgimento de forças periódicas nos dois lados do corpo paralelos ao escoamento, que geram oscilações transversais à direção do vento. É de suma relevância constatar que se a frequência dessas forças periódicas se igualar à frequência natural da estrutura, as oscilações se tornam bastante significativas e esse fenômeno é chamado então de locking. Então, digamos que a gente está vendo um edifício aqui de cima, certo? Então ele é mais ou menos quadrado aqui na planta e tem um escoamento de vento nesse sentido, tá? Então o vento vindo aqui da esquerda para a direita. O desprendimento de vórtices, ele vai gerar o surgimento de uma força, né? Uma força periódica nesse sentido aqui. Então, a edificação vai começar a oscilar nesse sentido aqui, né? No sentido perpendicular à incidência do vento. Então, essas oscilações aqui, se essa força, né, que tem um período, toda força periódica logicamente tem um período, né? Se a frequência associada a essa força aqui for próxima da frequência natural do edifício, aí sim, então a gente vai ter um efeito de ressonância, né? Um efeito onde a frequência do escoamento é parecida com a frequência da estrutura. O que acontece? Oscilações muito grandes no edifício, certo? E é exatamente isso que a gente tenta evitar, né? A gente não quer isso porque a gente precisa de certos limites, né, de oscilação no topo, por questões estruturais, claro, mas também por questões de conforto dos ocupantes, né? Ninguém fica feliz vendo o edifício oscilar muito. Tem até aquele vídeo famoso lá do edifício de Balneário Camboriú, que num dia de vento forte ele começa a oscilar bastante, tem uma piscina lá no topo que começa a jogar água de um lado para o outro, né? Isso espanta qualquer pessoa. Então é justamente esse tipo de coisa que a gente quer evitar ao estudar isso daqui. Beleza. Então aqui tem um gráfico da velocidade do vento e em Y aqui a resposta transversal da estrutura. Tá? O que é a resposta transversal da estrutura? Digamos que nós temos um edifício aqui bem esbelto e ele oscila aqui para esse lado, por exemplo. Tá? Vou exagerar aqui um pouco, beleza? A oscilação é essa dimensão aqui, essa medida, tá? É o que ele está indo para um lado. Então essa oscilação aqui eu vou chamar de resposta transversal. E esse gráfico aqui, ele está me dando o impacto do desprendimento de vórtices na resposta transversal de uma estrutura. Ou seja, percebam que se a gente não tiver uma situação de desprendimento de vórtices, quanto maior for a velocidade aqui do vento, maior vai ser a minha resposta transversal, né? Seria algo mais ou menos linear. Só que quando a gente tem o desprendimento de vórtices, existe um pico aqui em uma certa velocidade. Essa velocidade aqui é chamada de velocidade crítica. Então, quando essa velocidade crítica é atingida pelo vento, e perceba que ela não é nem a maior velocidade que pode ser registrada, ela está aqui num valor menor. O que importa aqui não é a intensidade da velocidade, mas sim a frequência que vai ser gerada naquela força periódica, porque se aquela frequência for igual à frequência do edifício, aí a gente vai ter o fenômeno chamado de lock-in, que é quando aqui ó, esse pico acontece, né? Quando o pico acontece, ou seja, quando as oscilações começam a ser muito grandes, beleza? Isso tudo, pessoal, é bastante aprofundado na disciplina de vibrações, né? Então, se você tiver interesse nessa área aqui, eu sugiro que você faça essa disciplina eletiva, né? É uma disciplina eletiva bem interessante. Beleza. E a velocidade crítica, ela tem essa fórmula aqui. Fn é a frequência natural da estrutura, d é o diâmetro, né? Digamos que a gente esteja tratando de um cilindro, né? Com o vento agindo aqui, o d vai ser o diâmetro, beleza? O diâmetro. E St é o número de Strohal, que é um número adimensional,
Beleza? Então, esses 3 parâmetros aqui vão definir a velocidade crítica, que é aquela velocidade para a qual começa a ter as grandes, né, oscilações aqui, que é basicamente quando ocorre o fenômeno de ressonância. Certo? Então, a gente estuda aberturas em edifícios altos, né? Toda essa volta aqui para dizer por que a gente estuda aberturas em edifícios altos, justamente para evitar esse tipo de efeito, esse tipo aqui de desprendimento de vórtices que cause essa grande, né, oscilação aqui em um determinado momento. Aqui tem um vídeo, pessoal, do YouTube que eu vou usar algumas vezes aqui durante a nossa aula, que o título é esse aqui, How Tall Buildings Tame the Wind. Então, se você quiser assistir o vídeo, coloca esse título lá no YouTube que vai aparecer, né? O primeiro vídeo tem mais ou menos uns 9 minutos. Ele é feito, pessoal, para pessoas leigas, tá? Não é feito especificamente para nós aqui que estudamos engenharia. Porém, eu acho esse vídeo muito bom, acho incrível, e ele é um ótimo resumo para essa aula que a gente está tendo hoje aqui, tá? Inclusive, eu vou mostrar um trechinho dele aqui. Deixa eu só pegar aqui onde é que tá. Deixa eu ver. Aqui. Vou dar play aqui num trechinho do vídeo só para vocês verem, tá? Deixa eu pegar aqui. Aí. Então, aqui ele vai mostrar, pessoal, o efeito do desprendimento de vórtice, tá? Eu peguei essa parte, ó. O desprendimento de vórtice é isso aqui. É isso que acontece. Vocês percebem que os turbilhões começam a se desprender e formar esse movimento oscilatório ordenado, que é o que causa o surgimento, né, da força periódica nesse sentido aqui, que começa a fazer o edifício oscilar. Certo? Então aqui tem até um exemplo de desprendimento de vórtices na água, né? Porque é um fenômeno que ocorre em fluidos, então acontece na água também. Aqui tem mais um exemplo daí com um corpo de seção mais ou menos quadrada, né? Que nem o que eu mostrei para vocês antes. Então é basicamente isso que acontece, certo? Aqui o azul são pressões baixas e o vermelho são as pressões mais altas. Então é basicamente isso que acontece no desprendimento de vórtices, certo? Deixa eu tirar aqui. Bem, além do desprendimento de vórtices, existem outros efeitos dinâmicos importantes. Outro que aparece com bastante importância é esse aqui, o flutter, certo? Inclusive aqui eu trago mais uma recomendação de vídeo para vocês, só soltar no YouTube Why the Tacoma Narrows Bridge Collapsed, que vocês vão ver esse vídeo, é bem interessante mesmo, ali em 8 minutos e 47 segundos, que explica por que a Tacoma Narrows Bridge colapsou, né? Essa ponte que tem aquele vídeo famoso dela balançando com um carro em cima e depois caindo, né, na água. Muita gente diz que aquilo lá foi um efeito de ressonância, né? Mas não foi. Na verdade, não foi. Foi um efeito de flutter. Inclusive, tem até alguns livros de física que, quando mostram a parte de ressonância, colocam a Tacoma Narrows como sendo um exemplo, né? O que está errado. Tem vários laudos e estudos que mostram que foi um caso de flutter. Inclusive, nesse vídeo aqui, vocês conseguem entender por que foi um caso de flutter e vocês conseguem entender também o que é o flutter, certo? Nesse vídeo aqui, o cara do vídeo ele até monta um modelinho de uma ponte, né, de um tabuleiro de ponte e mostra como que o flutter age nesses tabuleiros, certo? É um vídeo bem didático, eu recomendo bastante que vocês assistam e até deem uma olhada nesse canal aqui, tem vários vídeos de engenharia legal aí, para quem se interessa, tem bastante conteúdo legal lá. Beleza. Aí nós temos, né, concomitantemente com tudo isso, o anseio do homem pelas alturas, né? A gente tem, desde a antiguidade, né, grandes construções sendo vistas como sinal de imponência, de poderio tecnológico, de conhecimento, né? Então, quanto mais alto, melhor. Isso é uma coisa que está impregnada, né, no nosso pensamento aqui em relação à construção civil desde a antiguidade. Portanto, né, como a gente quer sempre chegar em patamares mais altos, a gente precisa de estratégias para amenizar as movimentações das estruturas. É justamente isso que a gente trabalha, é justamente para isso que a gente coloca grandes aberturas em topo de edifícios. E eu vou mostrar aqui várias coisas que podem ser feitas em edifícios para justamente amenizar esses efeitos dinâmicos importantes aí que eu trouxe para vocês, né? Lembrando que isso aqui se aplica
a estruturas de alta flexibilidade, né? Em edifícios altos a gente vê esse tipo de estratégia sendo usada. A gente tem dois tipos de estratégia, aquelas que alteram as características dinâmicas da estrutura, certo? Que seria realmente mudar a rigidez da estrutura. E nós temos estratégias que visam a modificação aerodinâmica. Modificações aerodinâmicas são modificações no formato, na forma do edifício. E daí aqui tem as 4 principais, que são modificações nos cantos, tapering e setbacks, que são características de afunilamento da edificação ao longo da altura, twisting, que é algo assim como uma espécie de formato espiralado, helicoidal, e as grandes aberturas, que é o que a gente vai ver com um pouquinho de mais atenção aqui ao longo dessa aula. Aqui nesse caso, pessoal, de mudança das características dinâmicas, existe a possibilidade de se implementar, né, a instalação de amortecedores de massa sintonizada. Amortecedores, pessoal, são artifícios utilizados justamente para que a gente consiga diminuir, reduzir a oscilação de grandes edificações. Tem alguns exemplos bem importantes aqui de edifícios que usam essa técnica, né? Se vocês quiserem pesquisar, tem o Taipei 101, que é um edifício que tem um grande amortecedor lá no topo, e tem vídeo bem legal sobre ele também no YouTube, tá? Vamos lá, modificação dos cantos, pessoal, seria basicamente fazer o que... aqui ó, o Taipei 101, exatamente esse aqui. Aqui no topo existe, então, um amortecedor gigantesco, beleza? O edifício aqui, ó, não dá para enxergar direito, mas ele tem 508 metros de altura, então é um edifício muito alto, né? No Brasil a gente não tem nenhum edifício tão alto assim. E ele tem esses cantinhos aqui, ó, não dá para ver muito bem, mas em planta é basicamente algo assim, ó. Então, essas bordas, né, as arestas aqui, elas foram cortadas, certo? Então, é o que a gente chama de corner cuts, né, que é basicamente uma modificação nos cantos aqui da planta, né, do edifício. Então, originalmente, ele tinha sido concebido, né, isso até é uma informação interessante, ele tinha sido concebido como uma planta assim mais regular, mais quadrada. E eles fizeram esses corner cuts justamente numa tentativa aí de diminuir os efeitos dinâmicos provocados aí pelo efeito de desprendimento de vórtice, certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui como é que foi essa mudança e o que ela acarretou de vantagens. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho uma foto do que era o original e do que ficou modificado, então olha só, até um pouquinho diferente do que eu desenhei aqui, mas a ideia é a mesma. Então, originalmente era bem quadrado mesmo, e daí depois eles fizeram aqui, tem 2 corner cuts então, né? E deixa eu ver aqui qual que foi o efeito positivo aqui dessa mudança, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem exatamente qual que foi o resultado, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais aqui em outros exemplos, olha só. Uma modificação aerodinâmica simples de se prever em um edifício alto é a suavização das bordas, é exatamente o que a gente está vendo agora, né? Essa ideia consiste em modificar os cantos de uma planta baixa originalmente retangular ou quadrada. As modificações dos cantos, tais como as da figura 1, a seguir, podem reduzir as movimentações de um edifício em até 30%. Essa informação aqui que eu queria, porque é uma informação bem impactante, né? Em até 30% podem ser reduzidas as movimentações se a gente fizer simplesmente uma modificação nos cantos, né? Como nós temos aqui. Aqui seria então sem modificação nenhuma. E a partir daqui a gente tem suavizações de diferentes tipos, né? Então aqui é um arredondamento, né? Aqui é chanfrado e aqui tem esses corner cuts aqui, como eu mostrei para vocês ali, que é o caso do Taipei 101. Beleza? Bom, vamos adiante. Tem outro tipo também de maneira de reduzir aqui o efeito do desprendimento de vórtices e outros efeitos dinâmicos, que é o afunilamento vertical. Esse afunilamento vertical, ele pode ser feito de duas formas, né? Então aqui tem as duas formas. A primeira é o que a gente chama de tapering, né, que é esse caso aqui. E a segunda é o que a gente chama de setbacks, que é esse caso aqui. Então, nessa primeira aqui, a ideia é realmente fazer o edifício num formato de tronco de pirâmide ou tronco de cone.
ficar bem dessa forma aqui, vou mostrar exemplos depois. Né? Coloco aqui que isso inibe a formação de vórtices organizados e sincronizados, né, ao longo da altura, porque a gente está mudando o desenvolvimento do edifício ao longo da altura. Então, a formação de vórtices, né, o desprendimento de vórtices, que é aquele efeito que a gente tinha visto antes, ele é minimizado, né, justamente porque a gente vai ter diferentes formatos da edificação ao longo da altura. Beleza, aqui é o setback, né? Esse aqui é um outro tipo de modificação, que é basicamente quando a gente retira aqui pedaços, né? A gente vai afunilando, só que de forma menos suave do que nesse caso aqui do tapering, né? Que a gente vai realmente tirando pedaços ao longo da altura. Exemplo de setback, Sears Tower de Chicago, né? Um edifício extremamente alto também. Até a pontinha aqui tem 527 metros, então é um edifício muito alto. E ele tem vários setbacks aqui que a gente percebe, né? Se der um zoomzinho aqui, acho que vai ficar até melhor de ver. Mas ele tem bastante setback. Olha só, tem setback aqui, aí depois tem outro aqui, aí depois tem em cima também. Então ele é bem uniforme, aliás, ao contrário, né? Ele não é uniforme ao longo da altura, o que facilita, né, esse comportamento aerodinâmico ao nosso favor. Tapering e setback, né? A gente falou então do setback, que é o caso ali do Sears Tower, e agora o tapering, que é um dos casos aqui, né, mais famosos do mundo, do Burj Khalifa de Dubai, que a gente percebe que ele tem, de fato, aqui, se eu traçar duas retas, a gente percebe que ele é praticamente um cone. Então, esse efeito aqui é o que a gente chama de tapering, e ele tem também, né, um efeito muito positivo na redução das movimentações verticais. Esse aqui é o maior prédio do mundo atualmente, né, 830 metros mais ou menos de altura, então quase 1 quilômetro de altura. Tem projeto para um edifício mais alto ainda que esse, eu não me lembro agora o nome, mas é um de Dubai também, que aí era para ser 1 quilômetro de altura, é muito alto mesmo. Depois, se eu lembrar o nome, eu falo aqui. Mas ele teve vários problemas, a construção acabou parando na metade, teve um monte de rolo. Beleza. Aqui nós temos o twisting, que é aquela forma aspiralada que eu comentei antes. Então, ou seja, quando o edifício tem esse formato helicoidal, é o caso aqui, por exemplo, desse edifício que é o Shanghai Tower. É um edifício muito bonito também. Ele tem esse formato aqui de espiral, certo? E isso também ajuda na redução do desprendimento de vórtices, justamente porque a gente não vai ter, né, um desenvolvimento uniforme ao longo da altura, a gente vai ter essas espirais aí que fazem com que o desprendimento de vórtices não ocorra em vários lugares ao mesmo tempo. E chegamos às grandes aberturas, que é o grande foco aqui, né? E a partir de agora a gente vai falar só de grandes aberturas até o final da aula. O exemplo mais notável e mais chamativo, pelo menos para mim, é esse daqui, que é o Shanghai World Financial Center, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre ele depois. Basicamente ele tem aqui praticamente 500 metros de altura, né, 494, então quase 500 metros de altura. E ele tem aqui essa abertura enorme aqui em cima, tá, para vocês terem uma noção da dimensão dessa abertura. Essa dimensão horizontal aqui da abertura é 54 metros. Então é uma abertura gigantesca. E isso daqui não é muito explorado no Brasil, né? Essas outras técnicas aqui, elas são mais exploradas, né? Balneário Camboriú é o centro aqui dos edifícios altos do Brasil. E a gente tem algumas técnicas dessas exploradas lá. Agora, essa daqui de grandes aberturas ainda não existe. Então, até aí está também uma das grandes motivações aqui da pesquisa, que é trazer um pouco mais para perto essa abordagem de grandes aberturas no topo de edificações altas. Certo, esse aqui é um exemplo notável, mas também existem outros. Então aqui, por exemplo, o Assir provavelmente já deve ter comentado com vocês sobre esses edifícios. Inclusive foi numa aula dele que eu tive a inspiração para estudar esse tipo de estratégia aqui de redução de movimentações das edificações. Aqui em Nova York, né, então aqui o Central Park, e o edifício se chama 432 Park Avenue. É um edifício residencial, tá? Acreditem se quiserem, ele é residencial e ele tem 426 metros de altura. É um dos edifícios residenciais mais altos do mundo, né? Muito alto mesmo, extremamente luxuoso e
apartamentos extremamente caros. O que acontece com esse edifício aqui? Ele tem uma relação aqui, ó, vocês podem perceber que ele é muito esbelto. Essa relação aqui de base para a altura é de 1:15. 1:15, a altura é 15 vezes maior do que a base. A planta dele é praticamente retangular, né? Aliás, quadrada. Acho que é exatamente quadrada até. E existem aqui nesse edifício, né, apesar de não parecer aqui, né, eles preferiram adotar essa forma um pouco mais discreta de adotar as aberturas, mas existem 5 regiões no edifício, ó, até dá para ver mais ou menos aqui, 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 5 ou 4, agora não me lembro exatamente, talvez sejam só 4, que tem aberturas, né, então são essas alturinhas aqui que eu estou destacando, elas têm a altura de 2 pavimentos, tá? 2 pavimentos. E são vazados, né? São completamente abertos para promover a passagem do vento por meio delas, certo? Então isso daqui é também um caso de posicionamento de aberturas como um fator aqui para melhorar o desempenho do edifício na questão de movimentações. E percebam que a ideia aqui, né, o conceito arquitetônico aqui desse edifício justamente era manter esse formato, entre aspas, simples, né, de planta quadrada e uma altura muito maior do que a base. Então, se fosse colocado aqui qualquer outro efeito daqueles de twisting ou de setbacks, já perderia completamente, descaracterizaria essa ideia. Então aqui as aberturas elas caíram como uma luva. Beleza. Mais um exemplo para vocês. Né? Aqui nós temos aberturas um pouquinho menores, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Esse edifício é o Pearl River Tower. Ele tem 309 metros de altura, então um pouco menor dos que a gente viu até agora. E uma característica importante é que ele tem turbinas. Se eu não me engano, esse aqui tem turbinas aqui nesses buracos, então eles aproveitam um pouco da energia do edifício. É gerada justamente pelo vento quando passa por essas turbinas. Certo. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui mais um trechinho daquele vídeo, né? O primeiro vídeo que eu mostrei para vocês aqui, eu vou mostrar porque ele realmente contém um exemplo bem legal, vários exemplos bem legais aqui do que a gente falou até agora, né? Então com imagens, então fica bem legal de ver. Aqui ele mostra o Taipei 101, né? Aquele lá que tem vários recortes nas bordas, né? Ele vai falando aqui da solução, justamente a solução para se evitar as grandes movimentações. Então, aqui ele fala daquele método de arredondamento de cantos, né? De corte dos cantos. Então ele vai mostrando aqui as diferentes possibilidades que existem. Esse vídeo aqui ele é bem didático, pessoal. É bem bom de assistir para ter uma noção disso daqui. Aqui vai mostrando foto do Taipei 101. É em Taiwan, o edifício, né? Esse aqui também tem um amortecedor gigante lá no topo. Então é bem legal vocês pesquisarem um pouco sobre ele. E aqui tá falando agora do tapering, né? O tapering que é aquele formato que a gente vê. Aqui, por exemplo, tem outro, né? O das Petronas, Torres Petronas. Aqui nós temos o edifício praticamente que é um cone. Então, justamente é aquela ideia da gente fazer o afunilamento ao longo da altura. Aqui também está mostrando o setback, né? Que nem eu falei, mostrei para vocês o Sears Tower, naquela ideia de também reduzir a dimensão do edifício ao longo da altura. E ele vai mostrando, né, que Nova York, ó, essa imagem é bem legal, porque em Nova York, ele fala aqui que é 1916, a cidade começou a crescer mesmo com esse efeito, né? Então vocês percebem que o efeito dos setbacks aqui ele aparece em vários prédios, né? Justamente uma técnica aí usada para que esses edifícios altos, né, os arranha-céus, conseguissem chegar nas alturas que chegaram. Agora ele dá o exemplo também do Burj Khalifa, né, que tem esse afunilamento importante aí com a altura. Passar um pouquinho aqui. Aqui é legal, pessoal, isso aqui é um software de simulação de escoamento SimScale, então ele mostra aqui como é que é o comportamento do vento escoando aqui ao longo da altura do Burj Khalifa. Né? Esse canal aqui ele traz vários exemplos de simulação, assim, é bem interessante.
Aqui ele faz aqui é legal da gente ver o desprendimento de vórtices em cada uma das alturas aqui do Burj Khalifa, né? Então no topo, mais ou menos no meio e na base. Então a gente consegue perceber aqui com a altura o que vai acontecendo, né? Lembrando que lá no topo a gente vai ter uma dimensão muito menor do que nós temos na base, justamente por causa desse afunilamento. E aqui ele fala do efeito daquele formato helicoidal, né? Do formato espiralado, do twisting. E ele vai mostrar também o exemplo mais importante, que é o de Xangai, que eu mostrei para vocês, né? Um dos edifícios mais altos do mundo. E realmente bem inspirador, né? Xangai, inclusive, ó, nessa visão aqui a gente já enxerga 3 edifícios extremamente importantes que têm todos esses efeitos que a gente mostrou até agora, né? Então, o desenvolvimento helicoidal, a grande abertura e aqui os recortes nos cantos. Então agora ele vai falar de cutting out, né, que são as aberturas, de fato, né? Ele vai mostrar aqui alguns exemplos também. Esse aqui é um exemplo que eu não botei, mas é na Arábia Saudita. Isso aqui é um hotel, né, com uma abertura gigantesca também. Aqui o exemplo clássico, que é o World Financial Center. Aqui ele vai mostrar então Nova York, o edifício. Eu recomendo que vocês depois vejam com calma esse vídeo aqui, vale bastante a pena. Aqui ele vai dar um zoom nas aberturas. Ó, dá pra ver que aqui são, claro, né, são andares ocupados, mas esses aqui já são andares com abertura, né? Deixa eu tentar tirar essa legenda aqui para que dê para ver melhor. Ó, aqui dá para ver bem, então, que aqui é aberto, né, vazado. Então, em várias regiões ao longo da altura desse edifício aqui existe isso. Beleza? Então, vamos ver aqui. Também tem uma simulação, ó, a gente consegue enxergar uma simulação. Então são 5 mesmo locais de abertura, né? 1, 2, 3, 4, 5 locais com sempre 2 andares, né, de abertura. Aqui uma imagem do desprendimento de vórtices. Então aqui tem outro exemplo, que esse exemplo aqui também tem essas turbinas aqui em cima, tá? As pesquisas que eu li a respeito disso, o pessoal sempre diziam que essas turbinas aqui não vingaram muito, né? Tem até alguns outros edifícios famosos aí que colocam isso, mas não pegou muito ainda isso. Esse aqui é o outro famoso também que tem aqui, né, para tentar gerar energia com o vento, mas não bombou muito. Isso aqui é o amortecedor de massa sintonizada que tem lá no Taipei 101, né, que eu falei para vocês. Então essa grande massa aqui, ela é deslocada à medida que o edifício se desloca, né? Então em termos muito gerais e simples, existe uma compensação ali que faz com que o edifício diminua as suas oscilações. Isso aqui tem bastante vídeo específico disso aqui, pessoal, vocês podem ver. Isso aqui é o amortecedor. Então ele vai mostrar mais alguns exemplos aqui, agora o vídeo está no final. Mas fica bem claro, né, pessoal, quais são as ideias aqui que o vídeo traz, né? É justamente um resumo aqui de tudo que eu falei até agora. Tá bom, então agora vamos de fato falar sobre a minha pesquisa, né? Eu quis fazer essa introdução bem completa, porque eu acho que isso é uma das partes mais interessantes aqui de se estudar os edifícios altos, que é entender quais são as estratégias que a gente usa para tentar amenizar um pouco essas movimentações. Então, por isso que eu fiz essa abertura aqui, essa introdução mais extensa. Agora vamos de fato à pesquisa. Bom, falando então de aberturas no topo especificamente, eu trago aqui as principais pesquisas que foram feitas sobre esse assunto ao longo dos anos. Então, os pioneiros aqui foram esses dois, Dutton e Issimov, em 1990. Aí nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesquisas que eu trago aqui no trabalho. E a ideia aqui vai ser realmente detalhar cada uma delas, ver o que cada uma trouxe de contribuição e nisso explicar qual que vai ser a minha contribuição. Eu vou passar aqui de forma um pouco mais rápida nas pesquisas. Basicamente, esses dois pesquisadores aqui, eles trataram de 2 estudos, um estudo em balança de força e um estudo de modelo de pressões. Tá? Esse primeiro estudo da balança de força considerou um modelinho que nem está aqui na imagem, de base 10 por 10 e de altura de 90 centímetros. Né? Então, uma relação aí de altura de diâmetro, aqui diâmetro não, né? A dimensão aqui da base e altura de 9.
Beleza, então eles usaram isso, né, considerando um edifício real de 360 metros de altura. E essas 3 aberturas que eles colocaram aqui, né, eles fizeram várias configurações diferentes de abertura, na verdade. Primeiro, assim, sem abertura nenhuma, né? Então, considerando uma vista superior aqui, nenhuma abertura. E aqui, uma abertura apenas no sentido do vento, né? Então, considerando que o vento está incidindo nesse sentido aqui, eles colocaram essa abertura aqui, que daí realmente, na verdade, são 3 aberturas, né? Ao longo da altura, que nem essas 3 aqui que a gente vê aqui no perfil do edifício. E essas aberturas, elas teriam, então, uma altura de 1.25D, sendo D a dimensão aqui da base. E testaram também uma terceira configuração, que seria a abertura nos 2 sentidos. Então, tanto aqui como a gente está vendo, né? Vou fazer um zoom aqui. Então, nessa terceira configuração, seria colocar a abertura tanto aqui no sentido que a gente vê, quanto as aberturas aqui passando no outro sentido também. Então, as aberturas elas se cruzariam nesse caso aqui. Beleza, ele testou esses 3 casos aqui, né? A espessura aqui da abertura D sobre 6. E testando, ele descobriu o seguinte, né? Isso aqui que eu trago para vocês, pessoal, são espectros. Espectros de potência e de deflexão. Então, esse espectro aqui, basicamente, ele está me dando as velocidades reduzidas, que são dadas por essa fórmula aqui. E para cada velocidade reduzida, qual que é o espectro de potência aqui, que pode ser associado a uma medida de o quanto aquela edificação pode ser excitada para tal velocidade. Em linhas bem gerais, certo? Então aqui nós temos 3 curvas, tá? A primeira curva seria com o edifício não modificado. Então, para essa velocidade reduzida aqui, ó, tem um pico bem pronunciado aqui, um pico bem interessante, bem alto. E para as outras configurações, né? Então, configuração aqui com aberturas paralelas ao vento, né? Aqueles caso 2 lá, olha o que acontece. O pico, claro, ele existe também, mas o que aconteceu? Tanto a velocidade crítica aqui foi aumentada, como o pico foi diminuído consideravelmente. E quando a gente lida com aberturas nos 2 sentidos, então aberturas paralelas e perpendiculares ao vento, a gente percebe que o pico ele também diminui, mas diminui bem menos em relação à configuração 2, certo? E de novo, a velocidade crítica ela vai um pouquinho para o lado, né? Empurrada um pouquinho para o lado. Esse segundo gráfico aqui é de fato a deflexão em RMS, né, Root Mean Square, no topo do edifício. Aqui nós temos também as 3 configurações, certo? Então, sem abertura nenhuma é essa daqui com o pico mais pronunciado também. E depois, né, com aberturas paralelas ao vento, aqui a gente tem um pico bem menor, né? E depois com aberturas nos 2 sentidos, também diminui, mas diminui menos. Então, o que ele destaca aqui? Que a introdução das aberturas reduziram as forças induzidas por desprendimento de vórtice, o que diminuiu a deflexão perpendicular ao vento. Em relação à direção da abertura, as aberturas paralelas ao vento reduziram em muito, né, a excitação comparado ao caso sem abertura. Ao serem inseridas aberturas perpendiculares ao vento, pouco mudou, né? Então, a inserção das aberturas somente nesse sentido aqui paralelo ao vento já foi bem significativo, né? Quando a gente colocou mais uma, não mudou muito. Aberturas perpendiculares usadas isoladamente não serão tão efetivas quanto aberturas paralelas usadas isoladamente. Beleza. Sobre a introdução das aberturas, a frequência de desprendimento de vórtices é diminuída e a velocidade reduzida, como a gente viu aqui, né, ela passa para um valor mais alto. Esse é o mesmo gráfico que eu mostrei antes. E eles fizeram um segundo estudo também, que foi o estudo do modelo de pressões. Então, eles colocaram aqui 2 perfis de alumínio, né, um do lado do outro. Deixaram aqui um espaçamento entre eles, né, de dimensão Dzinho, que está aqui embaixo. E aí eles foram variando essa distância entre os 2 perfis. Isso aqui seria uma vista de cima, né, dos perfis. Eles foram variando de 0 a 2,5, então eles foram deixando, né, desde encostado até cada vez mais distante, até 2,5 centímetros de distância. E eles foram, né, fazendo testes em túnel de vento e avaliando qual foi a mudança, né, em cada um dos casos. O que eles perceberam aqui? Que uma drástica diminuição nas
forças perpendiculares ao vento em todas as faces examinadas ocorreu. Então, quando a gente fazia o afastamento, a força perpendicular diminuía bastante. Redução significativa do pico do espectro, né? Então, de novo, aqui ó, a gente tem 4 gráficos, né? Esses gráficos aqui eles são relativos às paredes dos perfis aqui. Então, esse gráfico é relativo a essa parede aqui. O gráfico que está mais aqui no meio é relativo a esse corredor aqui. O gráfico que está mais aqui é relativo a essa parte. E o gráfico que está aqui no fundo é relativo aos fundos, de fato, né? O vento aqui está incidindo nesse sentido. Beleza, e a gente tem sempre 2 curvas em cada espectro. Vou aumentar um deles aqui para a gente analisar. A curva de cima, a curva mais alta, ela é quando a gente não tem abertura nenhuma, né? D sobre Dzão como 0%. O Dzão é esse grande aqui, né? Então, quando a relação D sobre D for 0%, então significa que eles estão coladinhos, os 2 perfis. E o que a gente percebe? Que o pico aqui está num patamar bem mais alto, bem mais elevado, né, do que quando a gente tem uma abertura de 5,9%. E a eficiência máxima foi constatada quando o D sobre D ficava de 4 a 5%. Beleza. Aí tem uma outra pesquisa de Miyashita e outros aqui em 1993 que introduziram na análise a influência do ângulo de incidência do vento. O Dutton e Nissimov, eles ficaram sempre colocando o vento em uma direção só. Então, o que fez aqui o Miyashita e outros foi colocar o vento em várias direções. E eles analisaram, na verdade, vários tipos de modificação, tá? Primeiro, tipo 1 é sem modificação nenhuma, aí depois com aberturas nesse sentido aqui, depois, né, no sentido do vento, depois com abertura no sentido perpendicular ao vento, depois nos 2 sentidos, e depois tem 2 tipos aqui de corner cuts, né? Então aqui é um chanfro, e aqui é um cortezinho quadrado, beleza? Então eles testaram tudo isso. Claro que aqui para minha pesquisa eu foquei mais nesses primeiros 4 aqui, né? Os outros 2 eles são interessantes, mas não para minha pesquisa. Aqui tem as dimensões das aberturas utilizadas e esses gráficos eles dão então o que eles tiveram ali de conclusão. Aqui nós temos o coeficiente aerodinâmico de força flutuante para o eixo X e aqui para o eixo Y, certo? Então, esse coeficiente ele vai dar uma ideia da força, beleza? Então, aqui para cada um dos tipos ali de modificação, esse aqui é com o vento né, para o eixo X. Então, perceba que o vento aqui ele incide paralelo ao eixo X, beleza? O vento está aqui, ó, paralelo ao eixo X nesse caso. E aqui, ó, nesse eixo horizontal, nós temos os diferentes ângulos de 0 a 45 graus que foram testados. Então, vocês percebem que para o vento a X, né, o vento aqui de 0 a 45 graus. Então, de 0 até aqui, que é 45 graus. Foram testados, então, de 5 em 5 ângulos aqui nesse sentido de incidência do vento. E dá para perceber que a força que aparece aqui em torno de X não, né, no sentido de X, essa força aqui, ela tem, então, um comportamento bem parecido para cada um dos tipos de angulação aqui do vento. Já para Y, a gente percebe que tem diferenças bem grandes, principalmente aqui nos primeiros ângulos. Então, esse primeiro aqui, ó, que está lá em cima, é o tipo 1, sem abertura nenhuma. Então, forças muito grandes aparecendo. O que está aqui embaixo é os com quadradinhos, que é o tipo 4, que é com aberturas nos 2 sentidos. Então, a gente percebe uma redução aí bem grande, né? De 4 vezes praticamente, para esse coeficiente aerodinâmico. Resposta RMS. Então, esses gráficos aqui são para resposta RMS, também aqui em função do ângulo de incidência do vento. E o que a gente percebe também, claro, é que o que acontece é que os valores máximos aqui, eles vão atingir patamares muito maiores no tipo 1. E o tipo 4, que é o que melhor se destacou aqui, né, fica aqui numa curva bem mais baixinha. Aqui também, né, bem baixinha aqui, enquanto que esses outros tipos eles ficam em patamares mais altos. Okada e Kong, outra pesquisa que aconteceu então em 99, um estudo em balança dinâmica, fizeram modelos rígidos, cujas dimensões eram essas aqui. E eles variaram o coeficiente de amortecimento estrutural, né? Toda estrutura tem um coeficiente de amortecimento. Então, desde estruturas pouco amortecidas, eles testaram, como
estruturas bastante amortecidas, né? Então, eles testaram esses 2 graus aqui. E aqui tá as conclusões que eles tiraram, né, de acordo com esses estudos. Então, a deflexão dinâmica do modelo com 0,38% e aqui o gráfico para 2,6%. Aberturas aqui foram considerados esses 4 casos, sem abertura, abertura na frente e atrás, abertura na frente, atrás e nos lados, e aberturas em todas as faces, certo? Então, aqui vocês percebem a diferença, né? Vocês percebem que a deflexão ela é maior, justamente para o caso aqui sem aberturas, né? A gente percebe que a bolinha está em cima. E o melhor dos casos aqui, aberturas em todas as faces aparecendo aqui, certo? Quando o amortecimento era maior, em 2,6%, a gente percebe aqui até uma tendência de maior distanciamento, né, entre cada um dos casos. De novo, né, permanecendo aquela tendência do caso sem aberturas ter maiores deflexões, que é o que a gente espera, né? A ideia da pesquisa aqui justamente é mostrar a eficiência da gente fazer essas aberturas. Vamos dar sequência. Esse mesmo estudo aqui fez um outro gráfico. Essa parte que eu vou passar, pessoal, basicamente vou só mostrar aqui para vocês os pontos positivos. O modelo sem aberturas possui um pico de densidade espectral cerca de 2 vezes maior que o modelo com aberturas. A deflexão RMS reduz de 20% a 25% com a introdução das aberturas, então aqui fica bem claro, bem nítido, né? O significado de colocar as aberturas. Kikitsu e Okada é outra pesquisa lá de 2013. Esses caras aqui eles fizeram muitas configurações diferentes. Eles fizeram o seguinte. Primeiro, eles avaliaram diferentes side ratios, que seria o quê? As proporções entre as dimensões em planta do edifício, certo? Então, eles fizeram para 1 meio, para 2 terços, para 1, para 3 meios e para 2. Beleza. A altura das aberturas também, então, olha só, tem abertura aqui a 60% da altura, a 70% da altura do prédio, a 80% da altura do prédio e a 90% da altura do prédio. E fizeram todos esses tipos de abertura aqui, então, sem nenhuma, com uma aqui nesse sentido do vento, com uma nesse sentido aqui e uma pequena abertura aqui, e com abertura nos 2 sentidos, tá? Eles fizeram muitos modelos mesmo, tá? E aqui estão as conclusões que eles chegaram, né? A abertura do tipo A resultaram em um amortecimento aerodinâmico maior. Tipo A é essa daqui, né? Em um sentido só. Aberturas somente na direção transversal ao vento mostraram um enfraquecimento do amortecimento. Então, quando tinha só abertura nesse sentido aqui, foi então constatado um enfraquecimento do amortecimento. No caso de aberturas no sentido do vento, 0,8H e 0,9H mostraram o melhor desempenho na mitigação da resposta transversal. Então, fica claro aqui, né, que a abertura ótima, digamos assim, é de 80% a 90%, né, a posição dela de 80% a 90% da altura do edifício. Então, é por isso que na maioria dos exemplos que eu mostrei para vocês ali, a abertura é feita aqui no terço superior do edifício, né? Aliás, até no quinto superior do edifício. Modelos com aberturas a 0,6H se mostraram mais nocivos do que modelos sem abertura. Então, olha só que interessante essa conclusão, né? Se a gente coloca uma abertura isoladamente numa altura mais ou menos aqui, ó, a gente teve um caso aqui de aumento, né? A gente teve resposta mais nociva do que o modelo sem abertura. Então, a gente quer melhorar, a gente acaba piorando, colocando ela bem aqui no meio do edifício. Aqui é um outro exercício, né? Digamos, aliás, uma outra pesquisa que foi feita, né, com aberturas na base. Então, eles testaram aqui 7 modelos, tá? Basicamente um modelo sem abertura, né? Aqui a gente mostra só a basezinha do edifício, mas ele inteiro iria bem até em cima. Com abertura quadrada na base, 2% seria a área da abertura dividido pela área total da face, certo? Isso seria esse 2% aqui. É a permeabilidade da abertura, digamos assim. Abertura em arco, 2%. Aí tem abertura oval, 2%. Tá? Os modelos 5 e 6 que não aparecem aqui, eles são análogos a esse daqui, o M2, só que com umas permeabilidades um pouco maiores. E tem o modelo 7, né, que é com abertura na base e no topo.
né? Na base 2% e no topo 4%. Certo. O que eles trouxeram aqui de informações, né, relativas a de fato, o que eles trazem de significativo com a pesquisa deles? Coeficientes de momento médio na base do edifício diminuiu em X, no entanto aumentou em Y, tá? Esse aqui é o coeficiente do momento médio na base do edifício. Certo, deixa eu tirar esse retângulo aqui. No entanto, aumentou em Y. O coeficiente de momento RMS em Y reduziu 15 a 20%. Né? Então, uma redução bem importante. E a deflexão RMS foi mais efetiva no modelo M7, mostrou redução de 25%. E os demais ficaram entre 10% e 20%. Então, esse aqui é o nosso melhor caso aqui, estudado pelos dois. Certo. Tanaka e outros, isso aqui é um outro uma boa pesquisa, né? Recomendo que vocês procurem isso aqui no Google. É uma pesquisa que fala sobre vários tipos de modificação aerodinâmica, né? Inclusive todos aqueles que a gente tratou lá no início da aula. E claro, né? Eu peguei a parte da pesquisa que falava das aberturas. Então eles testaram modelos com aberturas transversais e oblíquas, variação da esbeltez da altura. Da esbeltez da altura, então, no caso, na verdade, o que eles foram mudando, né, foi a altura da abertura. Né? Então, aqui uma abertura pequenininha, certo? Deixa eu representar aqui. Aqui uma abertura pequenininha, aqui uma abertura mais longa e aqui uma abertura gigantesca, certo? O H minúsculo seria a altura da abertura e o H grande seria a altura do edifício. Então, olha só, esse caso aqui, a abertura ocupa praticamente metade do edifício. Em termos práticos, eu não vejo muita funcionalidade nisso, mas eles testaram. Testaram também aberturas oblíquas, então ao invés delas passando aqui pelo edifício, elas passando aqui ó, nos cantos dos edifícios. Tá? Isso também foi testado com diferentes alturas. Certo, e eles chegam aqui a algumas conclusões, né? As aberturas transversais aqui, elas estão demonstradas nesse espectro, de novo, e esse pico de espectro aqui de densidade espectral, ele está mais alto aqui para essa curva preta, que é sem abertura, né? Como a gente já viu, isso é a tendência. E essas outras curvas coloridas aqui é em relação às diferentes esbeltezes das alturas, das aberturas, aliás, né? Então, aquela abertura mais esbelta de todas, né, a verdinha aqui, ela ficou aqui embaixo. Então, realmente, ela é muito eficiente, apesar dela não ser nada funcional, né? Não ser prática em termos... Bom, não faz sentido nenhum, né? Tu fazer um prédio alto daqueles e deixar metade dele aberto. Bom, aberturas oblíquas aqui também mostraram uma melhoria, tá? Só que foi mais sutil do que quando a gente olha para esse gráfico aqui. Então, as aberturas transversais, elas funcionaram melhor para esse caso aqui. Beleza, e por fim aqui o Tanaka, né, ele descobriu, então, ele registrou aqui que tapering e setbacks melhora, existe uma melhoria na direção do vento, corner cut, twisting e aberturas melhoram na direção transversal ao vento, né, o desempenho do edifício. Isso aqui trazendo um pouco dos resultados mais gerais da pesquisa aqui do Tanaka, né, que envolve todos os tipos de estratégias aí de modificações aerodinâmicas. E modelos híbridos, ou seja, com mais de um tipo de modificação aerodinâmica, mostraram os melhores desempenhos. Então, na prática, pessoal, quando a gente vai olhar, realmente o que acontece é que os edifícios eles adotam, às vezes, mais de um desses tipos de estratégia, certo? Então, modelos híbridos, como ele chama ali. E a última pesquisa que eu trago para vocês aqui é do Lee e outros, né, de 2020. Eles fizeram um modelo criado a partir do CARC, que é um edifício básico que se usa em pesquisas, tá, pessoal? Então ele tem dimensões já pré-definidas e ele é usado para diversos testes aí em túnel de vento. Os parâmetros que foram analisados: localização vertical da abertura, porosidade da abertura, direção da abertura e categoria do terreno. Então ele pegou aqui algumas coisas que já tinham sido avaliadas em outras pesquisas e trouxe aqui para a pesquisa dele. Vamos colocar isso aqui nos próximos slides. Beleza.
Então, em relação à altura da abertura, o que ele constatou foi o seguinte, que o coeficiente de força transversal diminui com o aumento da altura da abertura. Então, uma informação importante, vai diminuindo com o aumento da altura da abertura. Então, quanto maior a altura da abertura, né, menor é esse coeficiente de força transversal. O momento na base, né, o momento de fato em relação às forças aerodinâmicas, no sentido do vento, decresce exponencialmente com o aumento da altura da abertura. Então, aberturas altas são boas. Porosidade. Em relação a isso, ele percebeu que o ideal é por volta de 4%. Então, porosidade é aquela dimensão, né? A gente tem aqui o edifício e a abertura. A área da abertura dividido pela área da fachada aqui que incide o vento é essa porosidade que ele fala que o ideal aqui é 4%. E ele ainda ressalta o seguinte, se a porosidade for muito alta, maior que 8%, pode haver aqui um agravamento do efeito do vento, né? Porque a gente vai acabar perdendo muita rigidez do edifício ali e o que era para ajudar acaba piorando a situação. Em relação à categoria do terreno, a redução dos coeficientes de força lateral e de arrasto causada pela abertura gradualmente aumenta à medida que a intensidade de turbulência aumenta. Com isso, eu consigo trazer aqui, de fato, o escopo, né, do meu trabalho e a contribuição que eu quero deixar para esse ramo aqui de estudos da aerodinâmica. Nota-se que o estudo do tema é de iminente relevância. O objetivo, então, do estudo basicamente são dois. Estudar a influência de abertura em edifício brasileiro de arquitetura não convencional, originalmente projetado sem abertura. Então, eu peguei um edifício não convencional, né, que já havia sido testado lá no LAC, né, peguei ele no seu formato típico, né, sem abertura nenhuma, e propus aberturas de diferentes esbelteses, porém mantendo a porosidade, a fim de estudar a influência desse parâmetro. Então, o que eu fiz aqui? Eu propus modelos com porosidades iguais, porém com esbelteses diferentes. Então, eu vou mostrar até para vocês aqui o que eu quero dizer com isso. Aqui no programa experimental fica mais claro. Esse aqui é o edifício, tá, pessoal, que eu peguei aqui para estudar. É um edifício que tem base aqui, ó, essa dimensão é 22,12 e essa outra dimensão aqui é, na vida real isso, né, 38,86 metros. E a altura do edifício, 146,98 metros, tá? O edifício ele tem esse perfil aqui, né? Ele tinha vários detalhes aqui arquitetônicos e sacadas e coisa. Isso eu tive que omitir aqui. Então, dando sequência, os modelos eles teriam três, né, modelos diferentes com três aberturas diferentes. E eu vou desenhar para vocês aqui para ficar mais claro. Depois eu posso mostrar umas fotos também dos ensaios que já foram feitos. Bom, basicamente, vou desenhar aqui um chão. Aí então teria o edifício sem abertura, o edifício com a abertura 1, com a abertura 2 e com a abertura 3. Aqui, na verdade, eu acho que fica bem melhor mostrar pelo AutoCAD. Eu vou abrir o AutoCAD aqui. Bom, eu não consegui abrir o AutoCAD aqui, pessoal, mas basicamente o que vai acontecer, tá? No edifício sem abertura, né, eles têm até uma base maior aqui, como vocês viram ali antes. Né, então, todos eles têm uma base grande aqui, que é usada de estacionamento. No edifício sem abertura, eu testo ele assim mesmo, certo? Sem abertura alguma. No modelo 1, que é esse daqui, já é com abertura, aí eu testo uma abertura de 8 metros por 25 de altura. Então, uma abertura bem vertical. Vai ser uma abertura mais ou menos assim, né? Eu coloquei elas lá no topo, né? Justamente porque as pesquisas anteriores diziam que lá no topo é o local a se colocar a abertura. Depois também trabalhei com um modelo de abertura com 14,40 por 14,40, então uma abertura quadrada de mesma área, né? Vocês percebem que a área das três aberturas é a mesma. Eu mantive a porosidade, só fui mudando a esbeltez, né? A relação base-altura de cada uma delas. E esse modelo 3 aqui, que é um modelo onde a abertura ela é bem deitadinha, assim, né? Parecido com o do Xangai, lá que eu mostrei para vocês. Então eu testei basicamente esses três modelos aqui. Criei modelos no túnel de vento em acrílico e
né, com a orientação do professor Assir, a gente definiu as posições das tomadas de pressões em cada um dos modelos e depois levou então, né, depois de toda a instrumentação, depois de toda a montagem dos modelos, a gente levou para o túnel isso daqui. Inclusive os ensaios eles encerraram há pouco tempo, né, então eu ainda não tive a oportunidade de analisar com calma os resultados, mas eu vou poder mostrar aqui algumas fotos para vocês, né, até para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona isso tudo. Vamos lá, vou abrir aqui. Então, pessoal, aqui nós temos fotos do ensaio, tá? Esse aqui é o modelo sem abertura nenhuma. Se eu der um zoom aqui para vocês, vai ficar mais fácil de ver. O que a gente fez aqui, né, para economizar no acrílico, né, a montagem disso daqui, né, a fabricação das peças de acrílico teria custado bem mais caro se a gente não tivesse feito esse artifício que eu vou mostrar para vocês. Não dá para enxergar muito bem, deixa eu ver outra imagem que dê para enxergar melhor. Aqui, o que acontece? Vocês percebem que tem essa parte do núcleo aqui, bem do meio, que tem parafusos aqui em cima, parafusos aqui embaixo. A gente criou esse modelo de forma que esse núcleo ele fosse retirável, né, para que a gente pudesse só mudar o núcleo, né, colocar os núcleos ali com as respectivas aberturas que a gente queria, e com isso a gente reaproveitava toda a parte de acrílico restante, né, da base e até dessa parte do topo aqui. Então esse daqui é o modelo em acrílico sem abertura nenhuma, né? O que vocês veem aqui dentro então são as tomadas que partem de cada um dos pontos de pressão, de tomada de pressão que a gente definiu em conjunto, eu e o professor Assir. E essas mangueiras elas vão lá para baixo, né? Então tem um aparelho que vai conversar com o computador que fica aqui fora, onde vai ser então registrada cada uma das pressões em cada uma das tomadas, né? O vento vem do lado fundo e batendo aqui no edifício para que a gente consiga ter o registro de cada um dessas séries temporais, né, que são séries temporais que a gente tem em cada uma das tomadas. Mostrar aqui fotos para vocês, basicamente a gente tem uma foto para cada incidência do vento, né, o que a gente faz é ir girando essa mesa aqui e basicamente o que acontece é que a gente tem cada uma das incidências, aqui são 24 incidências, que a gente considera, que a gente vai trabalhar aqui na pesquisa. Para cada uma delas a gente faz o registro da série temporal, né, e depois a gente faz a análise desses dados. Então aqui tem uma foto para cada um desses ângulos, né? E aqui fotos mais aproximadas do modelo, né? Vocês percebem que ele tem uma dimensão mais fininha nesse sentido aqui. Esse aqui então é o modelo, dá para ver melhor aqui os parafusos, né? Vou até dar mais um. Aqui, essa montagem aqui, ela nos ajudou bastante, como eu falei, para economizar. Beleza, deixa eu abrir mais fotos aqui, tem foto com abertura também, daí para a gente finalizar. Deixa eu achar aqui onde é que estão essas fotos. Aqui, achei. Então aqui tem mais fotos para a gente olhar. Vamos colocar aqui na tela para vocês. Aqui. Aqui já é com uma abertura, né? Então aqui não dá, nessa foto a qualidade não está muito boa para ver, mas aqui já dá para ver melhor, ó, que tem uma abertura aqui no meio. Então esse núcleo aqui a gente só veio substituir o núcleo, né? E colocou aqui para testar. De novo, a gente faz aqui um teste, né? A gente roda o ensaio para cada incidência do vento. Aqui dá para ver bem claramente a abertura, né? Essa aqui é aquela abertura mais esbelta de todas, né? A mais altinha de todas as aberturas. Então, de novo, aqui uma foto para cada uma das incidências, né, do vento. Aqui fotos mais aproximadas do modelo. Dá para ver aqui com mais clareza. E é isso, pessoal. Provavelmente o professor Assir vai passar para vocês a data quando for a minha defesa, que ainda não tem uma previsão, mas se vocês quiserem saber o desfecho disso aqui tudo, né? Porque, infelizmente, por enquanto eu ainda não tenho resultados, vocês vão poder assistir, né? Ficam todos convidados aí para assistir a minha defesa, beleza? Obrigado pela atenção de todos, obrigado professor Assir pelo espaço aqui na aula de aerodinâmica das construções e um abraço para todo mundo.